Olá, seguimos na nossa jornada com o livro Crescendo com o Seu Filho Adolescente, do pastor Eugene Peterson. O título do capítulo que a gente vai conversar hoje, o capítulo 4, é Você Não Pode Me Obrigar. Acho que só o pai e a mãe, o responsável que ouviu isso, tem consciência da raiva profunda que deve surgir no coração ao ouvir isso dos filhos, né? Você não pode me obrigar. Esses desafios à autoridade, eles são comuns à adolescência, no período da adolescência, e eles querem ser resolvidos. É algo que precisa ser lidado, né? Os pais precisam lidar com isso. Acontece que resolver esses problemas de desafio à autoridade, eles não acontece citando um versículo bíblico. Não acontece você pegar lá Efésios 6, capítulo 1 e falar para o seu filho, olha o que está escrito na Bíblia, filhos, obedeçam os seus pais no Senhor, porque isso é justo. Né? Na verdade, se você fizer isso, saiba que seu filho adolescente ele é muito espertinho e ele vai ler Efésios 6, versículo 4. Pais, não irritem os seus filhos. Ele vai fazer isso. Desafio à autoridade não é um problema que pode ser resolvido citando a Bíblia, né? Eu sempre lembro do mandamento, né? Honra teu pai e tua mãe para que se prolonguem os seus dias na terra. É o primeiro mandamento com promessa. Só que do jeito que é usado às vezes dentro de casa, no ambiente doméstico, ele vira o primeiro mandamento com ameaça. Honra teu pai e tua mãe para que se prolonguem seus dias na terra. Ou seja, se você não honrar o seu pai, se você não me honrar, filho, já sabe, desobediente morre cedo, né? Vira uma ameaça. Mas os desafios à autoridade, eles não podem ser resolvidos dessa maneira. A questão é que, assim como na Bíblia nós temos orientações claras para os adolescentes de que eles precisam obedecer, né? Quando a gente lê Efésios capítulo 6, versículo 1, filhos, obedeçam os seus pais, é uma orientação clara de que os adolescentes precisam, na adolescência, aprender a obedecer. Agora que eles são mais autônomos, têm mais inteligência, ou habilidades, ou capacidades do que quando eram criança, embora eles sejam assim mais independentes ou possam ser, eles ainda precisam aprender a obedecer. E a Bíblia diz isso, né? Obedeçam seus pais. Então, os adolescentes têm essa tarefa de aprender a obedecer, de aprender a ser instruído e a ser guiado. Essa é a tarefa dos adolescentes. Mas, ao mesmo tempo, a Bíblia também fala, pais, não irritem os seus filhos. Pais, não irritem seus filhos. Eu vou ler aqui para não falar errado. Fala assim, Efésios 6, capítulo 4. Pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Então, se a Bíblia tem essa instrução clara de que os adolescentes precisam aprender a obedecer, também tem a instrução clara de que os pais precisam aprender a ensinar. Antes criem seus filhos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Os pais precisam, a tarefa correspondente dos pais de adolescentes é aprender a exercer a autoridade. Quando era criança, exercia de uma maneira, e nós vamos falar um pouquinho disso daqui a pouco. Mas agora, como pais de adolescentes, os pais precisam aprender a exercer, como exercer essa autoridade. Como exercer a autoridade? A pergunta não é como fazer meu filho me obedecer, mas é como eu exerço minha autoridade agora. Assim como a Bíblia tem uma orientação clara de que os pais têm autoridade, de que os pais devem exercer autoridade sobre os filhos, a Bíblia também é clara que existe um jeito de exercer autoridade, um estilo, uma maneira de exercer autoridade, não é de qualquer maneira. Se a gente for ler a Bíblia, nós vamos falar já sobre essa maneira, mas existe um jeito, não é de qualquer jeito. Tem pais que pegam lá alguns provérbios sobre disciplinar o filho, não afastar a vara do seu filho, e usa isso como uma desculpa, quase que é para ser um ditador, né? Mas tem um jeito.
Não é só a tarefa de exercer autoridade, mas existe uma maneira de fazer isso. E para ver um pouquinho mais sobre isso, nós vamos ler lá uma história conhecida, está registrado lá em Lucas, capítulo 2, os versículos 41 a 51, que é o único relato que a gente tem do Jesus adolescente. Jesus com 12 anos. E nós vamos ver que ser pai de adolescente não foi mais fácil para Maria e para José, porque era Jesus. Nossa, mas eles eram pai de Jesus, né? Jesus não deu trabalho. Ou melhor, era fácil ser pai do adolescente Jesus. A gente vai ver que talvez não. Vou ler, tá? Lucas, se você quiser acompanhar aí na sua Bíblia, Lucas capítulo 2, a partir do versículo 41 até o 51. Diz assim: Todos os anos, os pais de Jesus, iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele completou 12 anos de idade, eles subiram à festa conforme era o costume. Eles moravam em outro lugar e iam para Jerusalém. Terminada a festa, voltando seus pais para casa, o menino Jesus ficou em Jerusalém sem que eles percebessem. Era uma caravana grande, né? E eles podiam achar que estava com um tio, com um primo, alguma coisa, e não perceberam que ele ficou em Jerusalém. Pensando que ele estava entre os companheiros de viagem, caminharam um dia todo. Então começaram a procurá-lo entre os seus parentes e conhecidos. Não o encontrando, voltaram a Jerusalém para procurá-lo. Depois de 3 dias... Gente, 3 dias esse moleque ficou perdido. Depois de 3 dias, o encontraram no templo, sentado entre os mestres, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. Todos os que o ouviam ficavam maravilhados com seu entendimento e com as suas respostas. Quando seus pais o viram, ficaram perplexos. Para não dizer mais, né? Ficaram perplexos. Sua mãe lhe disse: Filho, por que você nos fez isto? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. Ele perguntou: Por que vocês estavam me procurando? Não sabiam que eu devia estar na casa de meu pai? Mas eles não compreenderam o que lhes dizia. Então Jesus foi com eles para Nazaré e era-lhes obediente. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas em seu coração. E aí termina esse capítulo dizendo: Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Imagina só se isso acontece com você. Você perde o seu filho por 3 dias. Eles devem ter ficado desesperados, né? O que mais me impressiona de quando o José e a Maria encontram o Jesus foi que o José chegou em Jesus antes do chinelo da Maria. Porque eu imagino que talvez muitos pais iam chegar primeiro o chinelo, já voando no moleque, né? Como é que você faz um negócio desse com a gente? Mas o jeito em que eles trataram Jesus e as respostas de Jesus aqui nos ensinam alguma coisa. Jesus estava ali com aqueles homens, eles chegam e perguntam para Jesus. O José não tira a cinta na hora, não disciplina Jesus ali, mesmo a Bíblia dizendo que o pai deve disciplinar o filho, ele não usa isso como desculpa para tirar a cinta ali e mostrar para todo mundo como é que se disciplina um filho, né? Ou dar um esporro em Jesus na frente de todo mundo, para todo mundo ver que o filho dele estava perdido, mas não é porque ele não é um bom pai, não era uma boa mãe, né? Então deixa eu dar um esporro aqui que é para todo mundo ver que eu cuido do meu filho, que isso aqui que aconteceu não vai acontecer mais enquanto eu estiver aqui, né? Não, eles conversam com Jesus, né? Ao mesmo tempo, não fica uma coisa assim de que o adolescente pode fazer o que ele quiser. Ficou leve para Jesus. Ficou na boa, né? Ele se livrou dessa. Então, qual que é a lição? O adolescente pode fazer o que ele quiser. Não, porque depois fala que Jesus voltou com eles para Jerusalém e lhes era obediente. Então tem aqui... não tem espaço para dizer que o adolescente pode fazer o que ele quiser, tá? E também não tem espaço para dizer que o pai deve exercer a autoridade de maneira, como que eu vou falar assim, autoritária.
essa história quebra esse paradigma, né? Percebe que há um diálogo entre Jesus, entre os pais de Jesus e ele. Eles perguntam, Jesus responde, e aí eles voltam, Jesus obedece eles, e a Maria, o texto fala que a Maria, porém, guardava todas essas coisas no coração. Então eles falam, Jesus responde, Jesus obedece, e ela fica pensando naquilo. Ela ouviu o que Jesus disse e fica pensando naquilo. Então percebe que não é apenas mais uma relação aqui, a gente já falou disso em algum outro vídeo, de pai e filho, aquela coisa do chefe e do empregado, do subordinado e do que está acima. Não, aqui a gente começa a ver um paradigma diferente de relação, de pai e filho, mas também de discípulos, né? De pessoas que podem falar e ser ouvida. E esse texto ele nos mostra três lições aí sobre a autoridade, sobre como é esse jeito de exercer a autoridade. A primeira coisa é que a autoridade ela não perde o controle quando é desafiada. Se já foi impressionante a Maria não chegar já dando chinelada em Jesus, mais ainda é quando Jesus fala assim, por que vocês estão aflitos? Imagina seu filho está perdido faz 3 dias, você chega lá, moleque, você está fazendo aqui? Ô menina, como você faz um negócio desse com a gente? Que foi o que a Maria falou, né? Como você fez isso com a gente? E o teu filho respondeu assim, ué, mas por que vocês estão preocupados? Tá tranquilo, onde eu tô? Né? E eles não perderam o controle. A autoridade não perde o controle quando ela é desafiada. Quando muitos pais acham assim, bom, meus filhos estão crescendo, a vara da disciplina tem que crescer junto. Então eu tenho que aumentar a força, aumentar, né, o meu poderio, aumentar as ameaças ou melhorar as minhas estratégias de fazer ele me obedecer. Mas aqui nós aprendemos com a Maria e com o José que a autoridade ela não perde o controle quando ela é desafiada. Nós também aprendemos que a autoridade ela deve ser educada. Ela tem que ser educada. Ela tem que ser cordial. Sabe aquele pai que grita, pai que xinga, pai que roga praga? E quando eu falo pai, já disse isso, tá? É pai, mãe, tio, tia, avô, avó. Que perde o controle e é mal educado, né? Que fere, que machuca, que faz as coisas em público, que envergonha, né? Não, a autoridade ela tem que ser educada. Alguém uma vez já descreveu assim, falou sobre um tipo de pessoas cuja intimidade com o céu, ou seja, são íntimas com o céu, com Deus, mas que parece que essa intimidade com o céu não influencia o comportamento doméstico. Então se diz cristão, se diz crente, se diz discípulo de Jesus, diz que vai à igreja, diz que ora, diz que lê a Bíblia, mas parece que isso não influencia o comportamento doméstico, porque na hora de exercer a autoridade envergonha, machuca, fere o corpo, fere as emoções, fere a autoestima. Não, a autoridade, do jeito que a Bíblia nos ensina a exercer, ela deve ser exercida com educação. Ela não perde o controle quando é desafiada, ela tem que ser educada. E outra coisa, a autoridade, ela não é coercitiva. Você já deve ter visto, eu vejo muito isso na rua, a mãe vai atravessar a rua e pega a criança pela mão, assim, a criança não quer atravessar e puxa pelo pulso assim, ergue e vai arrastando assim, né? Ou nem tá atravessando a rua, mas a criança está fazendo alguma birra, já pega pelo braço, já puxa assim, arrastando, né? Lógico que quando é criança, o pai tem que exercer a autoridade, às vezes dessa maneira. Dar um remédio amargo que a criança não quer tomar, fazer comer alguma coisa que ela não quer comer, ou a criança está parada no meio da rua, tem que ir lá e pegar ela porque o carro está vindo, então é uma coisa coercitiva, né? Mas é errado extrapolar isso para o adolescente. A autoridade para pais de adolescentes ela não pode ser coercitiva.
Não é esse o jeito que a Bíblia nos mostra que a autoridade é exercida por Deus. Na verdade, a palavra que descreve a maneira como Deus exerce a autoridade com o seu povo, seus filhos, é a palavra disciplina. E hoje, disciplina virou sinônimo de disciplina física, né? De bater, de palmada, de vara, né? Mas, na verdade, no contexto bíblico, disciplina tem a ver com treinamento e instrução. Treinamento e instrução. É menos parecido com um guardinha que fica seguindo alguém lá e esperando a pessoa pisar na bola para executar uma punição, e mais parecido com, sei lá, um artesão que tem um aprendiz e aí durante muito tempo ele permite que o aprendiz fique perto ali vendo o que ele está fazendo, aí ele corrige, diz o que o aprendiz é bom, ó, você faz bem isso, mas ó, isso não tá legal, não aceita trabalho mal feito, ó, isso aqui você não se esforçou, cara, faz de novo. É mais parecido com isso. Isso é disciplina, é treinamento e instrução. A disciplina, do jeito que a Bíblia propõe, e esse é o jeito que a Bíblia diz que se deve exercer a autoridade, que é através da disciplina. A disciplina, ela implica um tipo de relacionamento, uma proximidade pessoal que possibilita que o jovem seja moldado pela maturidade do mais velho. Essa é a ideia. Eu sei que não é fácil, eu imagino que não é fácil. Tem muita coisa em jogo quando a gente fala de autoridade, de ser desafiado, né? Por isso eu quero propor algumas questões para você pensar. A primeira delas é: como foi que você desafiou a autoridade dos seus pais quando você era adolescente? Isso é comum. Se você não fez isso, então pensa de novo, porque tem alguma coisa errada. Mas quais foram as formas que você encontrou de desafiar a autoridade dos seus pais e como eles reagiram a isso? E aí, eu quero que você pense na sua casa. Como que é isso? Como é que seus filhos desafiam a sua autoridade? Então, primeiro pense em como você desafiou e como seus pais reagiram a isso. E agora pense como seus filhos desafiam a sua autoridade, em que áreas. E como é que você reage a isso? Como é que você reage quando a sua autoridade é questionada, é desafiada? E por fim, eu quero que você pense: quem são os seus modelos de autoridade? Às vezes essa pergunta não é muito confortável, a gente percebe que os nossos modelos de como exercer autoridade são pessoas que a gente falou que a gente nunca ia fazer igual. Mas pensa, quem são os seus modelos de autoridade? Pense sobre isso, sobre a forma como você exerce a autoridade. E a próxima vez que você ouvir o seu filho dizendo algo como: você não pode me obrigar, né? Em vez de você responder à altura: sim, eu posso, porque eu sou seu pai e agora nós vamos ver quem é que manda. Essa não é a questão. Mas que você possa crescer também e descobrir novas maneiras mais parecidas com o que a Bíblia propõe de exercer autoridade. Tá bom? Antes da gente encerrar, um recadinho. No dia 18 de setembro, nós vamos ter um encontro presencial. 18 de setembro, sábado, 4h30 da tarde. Vai ser lá no Shalom. Nós vamos mandar o endereço. Ele é aberto para outras pessoas também. Lógico, de preferência para quem está acompanhando esse curso, mas você pode convidar outros pais. A gente vai ouvir uma psicóloga, a Maria Cristina, muito legal. Ela está preparando algo muito legal para os pais, para a gente conversar lá, ter um tempo de partilha. Então vai ser no dia 18 de setembro, às 4h30 da tarde, lá no acampamento Shalom. Depois a gente passa o endereço. Então reserva essa data, você pode convidar outras pessoas, tá bom? E para a gente vai ser o nosso primeiro encontro presencial, provavelmente nós vamos ter outro mais para o fim do curso. É uma forma da gente trocar figurinha de como está sendo e o que a gente está aprendendo, está crescendo, o que não está dando certo. Tá bom? Deus abençoe você. Guarde essa data, 18 de setembro, 4h30 da tarde, um sábado.
e vamos seguir nessa jornada. Tchau!